Então, estamos aqui 8h30 e vamos para nosso encontro, né? Para falarmos das dádivas. Essa questão do tema, ele não é por acaso. Ele é o segmento do nosso trabalho do autoconhecimento. Geralmente, nós fechamos o trabalho falando sobre as dádivas, que é a percepção que todos temos do que acontece no nosso dia a dia. Quando nós vimos nas lives anteriores, nós estamos vendo a nossa percepção dos nossos comportamentos. E vamos falar aqui somente dos nossos vícios mentais, que, por incrível que pareça, né, muita gente pensa que os vícios mentais eles são acionados por nós mesmos, mas na realidade eles são acionados pelo ambiente onde nós vivemos. Então, se o ambiente tiver uma energia desarmoniosa, ele aciona os nossos vícios mentais e fazem com que as nossas energias também sejam desarmoniosas. Por isso que o autoconhecimento, ele insiste, né, para que a gente fique presente, para que a gente sempre desperte para nossos pensamentos. Por isso foi dado as afirmações. Então, quando nós temos as nossas afirmações, né, é para que a gente interrompa esse processo desses vícios automáticos. Quando nós nos percebemos esses pensamentos nos dominando, nós fazemos uma afirmação positiva, né? Eu estava falando com a Helena agora, né, que a afirmação mais eficaz é que todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Repitam isso, ponham isso na porta da geladeira. Isso é a chave do crescimento humano. Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E você interrompe esse processo, né, dessas energias desarmoniosas, desses vícios mentais. E quanto mais fizermos isso, mais vamos nos fortalecer energeticamente com energias saudáveis. E nós vamos aqui agora falar das dádivas. Então, quando nós falamos lá dos setênios, as fases de vida que nos proporciona, né, na nossa caminhada, que é de 7 anos. Lógico que com o tempo, né, foram se adaptando, né, esses históricos dos setênios, mas a lógica é essa, de 7 anos. Se você vai ver 110 anos, é 7 anos. Se você vai ver 50 anos, é 7 anos. Por quê? Porque existe um ciclo, né, até orgânico, que é o nosso corpo, né, de 7 anos. Então, isso é um fato que depende do tempo que você vai ficar nesse planeta. Mas é de 7 anos. E vamos falar, então, aqui das dádivas. E por que nós estamos entrando nisso? Para que ao interromper o vício mental, você tem a possibilidade, né, de ver essas dádivas, de perceber essas dádivas. E a partir do momento que você percebe essas dádivas, você as valoriza. Então, quando nós estamos falando aqui das dádivas, ou dons, muitos chamam de dons, né? É o momento que você tem para expandir, né, as suas energias. Então, vamos ler aqui alguma coisa que se fala das dádivas ou dons. Do Espírito Santo podem ser relacionados ao autoconhecimento, pois auxiliam a pessoa a compreender melhor a si mesma, suas motivações, limitações e seu propósito de vida sob uma perspectiva espiritual. Olha, eu falo sempre da minha caminhada, né? As dádivas que eu recebi durante a minha caminhada me redirecionaram para onde eu estou hoje.
Então, muitas vezes, pelos nossos vícios mentais, nós entramos em caminhos que não são nossos, caminhos que têm energias que não são parte da nossa caminhada. Então, vem essas dádivas, e nos recolocam na nossa caminhada. Isso é um fato, né? Eu ainda vivo muito isso. Eu estou lá conversando, tal, de repente chega uma pessoa do meu lado, fala uma palavra só, vamos simplificar. Aquilo me chama atenção e eu me permito ser realocado, vamos pôr assim, né, na minha caminhada, porque a gente vai entrando nesses vícios mentais e isso vai tornando a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, quando nós vamos escolher o filme que vamos assistir, não somos nós que estamos escolhendo, são nossos vícios mentais. Quando nós escolhemos um programa de televisão, vamos generalizar aqui, né? Se percebermos, são nossos vícios mentais que estão escolhendo, não somos nós. A partir do momento que nós começamos a perceber essas dádivas, a nos permitir receber essas dádivas, nós passamos a selecionar essas atividades. Então, eu paro de assistir programas violentos, programas abusivos, programas que só têm o sentido de ter audiência, e não nos acrescenta nada. E não estou falando só de televisão, não. Estou falando de atividades pessoais. Estou te falando aqui de encontros, de repente marca-se um aniversário e na própria festa começa a se falar coisas que não têm sentido. Mas você entra na onda. De repente você também está dando seu palpite, você também tá falando, você também está discutindo, aí você vira e fala assim, mas não tenho nada com isso. Por quê? Porque são seus vícios mentais que estão dominando, né, a sua presença. Então, quando nós temos essa percepção dos nossos vícios mentais presentes no nosso dia a dia, nós pedimos as dádivas do Divino Espírito Santo. Nós temos esse direito. Então, eu peço ao meu Divino Espírito Santo que me mostre as coisas como elas realmente são. E ela vai me colocar diante das situações que estão acontecendo. E eu percebo que nada que está ali vai me trazer um conteúdo que me possa me acrescentar na minha caminhada. E você pode pedir, e ele vem. Mas desde que você se permita receber as dádivas. Eu falo sempre aqui uma frase que, quando Jesus, né, a história de Jesus aí, né, ele sempre, ele perguntava a todos, né, você quer ser curado? Porque você tem que se permitir a ser curado. Então, você tem que se permitir ter a dádiva se manifestando em você. Se você não permitir, eles não interferem. A única realidade dessa caminhada nesse planeta é que eles não interferem na sua caminhada. A escolha é sua. Então, a partir do momento que você escolhe ser feliz, eles estão junto com você. Então, quando nós nos encontramos em alguma situação que é desconfortável, peça ao Divino Espírito Santo que mostre as coisas como realmente elas são. E vocês vão se surpreender. É muito legal. Falar assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Por que me trouxeram para esse lugar? E podem ter certeza que seus vícios mentais que te colocaram ali. Por quê? Primeiro, nós temos uma sociedade que foi composta, as pessoas não sabem, né? Ou não têm essa informação, mas a sociedade ela foi formada para ela se proteger. Então, começar a morar junto, começar a se aglomerar, simplesmente para se proteger das intempéries do mundo, vamos dizer assim. Naquela época lá, não sei o quê, tinha os animais, então se reuniam, moravam juntos para se defender dos animais. Moravam juntos para se defender dos inimigos.
Então, a sociedade em si, ela tem essa característica de defesa, não tem a característica de convivência. Por isso que é difícil a gente entender a convivência numa sociedade, porque ela não foi feita nesse sentido, foi feita no sentido de se defender das intempéries desse planeta. Nós estamos falando aí de um clima, uma chuva, gelo. Você estando numa comunidade, fica mais fácil você administrar essa situação, mas não de você conviver com quem ali está. O tempo foi passando, as pessoas foram entendendo que isso tinha que acontecer, e assim começaram, então, a se conviver. Mas isso não é do mundo real do ser humano. O ser humano, ele é uma individualidade. Ele é uma individualidade. Se ele favorecer, se ele valorizar a sua individualidade, aí sim ele vai ajudar a comunidade. Não esperando que a comunidade vá auxiliá-lo. A comunidade não vai auxiliá-lo, porque ela não foi feita para isso. Ela foi feita simplesmente para defender das coisas externas. Quando nós entendemos isso, já que somos indivíduos e dependemos de nós vamos começar a acreditar mais nas dádivas recebidas, porque quem está junto com nós é o Espírito Santo, são os nossos anjos da guarda, queira o nome que queiram dar. Esses que nós temos que valorizar, esses que nós temos que buscar. Temos que conviver socialmente, a regra do jogo, mas a sociedade em si não vai nos dar o nosso crescimento. Então, quando a gente começa a ter essa visão, nós começamos a olhar para dentro e começamos a enxergar exatamente o que nós falamos aqui. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Ah, vamos agora, Natal, vamos ter uma festa de Natal, legal, tal, não sei o quê, peru, frango, sei lá, tal, não sei o quê, salada, maionese, né? Aquela confusão, e um leva cerveja, outro leva champanhe e tal, e você está ali e você fala assim, mas isso aqui não é uma confraternização ou isso aqui é uma competição de quem é mais importante que o outro? Isso é o que acontece. Então, nós temos que respirar fundo, entender que faz parte do contexto, sim, mas nós temos que nos valorizar. Vamos participar do Natal? Sem sombra de dúvida, não vamos ser eremitas, não vamos ser o estranho no ninho, não vamos ser o chato, imagina, né? Aquela alegria familiar, né? Mas temos que ter a nossa busca pelas nossas dádivas. Quando você receber um presente, em vez de você achar que aquele presente não era o que você merecia, agradeça por ele. É um presente. Seja uma pessoa agradecida, seja lá o que for que pode acontecer. Agradeça. Agradeça o ar que você respira, agradeça a casa que você tem, agradeça os amigos que você convive, agradeça até esse mundo social que você vive. Mas você tem que se vigiar para que essas energias desarmoniosas não venham direcionar as suas emoções. Vamos lá. Deus, eu agradeço pelas minhas dádivas. É isso que nós temos que fazer, porque senão a festa vai acontecer, a bagunça vai ser generalizada e eles vão consumir aqueles que consomem as energias, vão consumir as suas energias. Então, esse tema das dádivas está para hoje, porque nós temos um portal que está abrindo, que já está em processo de abertura. O maior portal de energia, de amor, de gratidão, que é o Natal. Por isso que o nascimento de Jesus foi mudado para essa data, porque é um portal de energia. Então, vamos aproveitar essa energia que está sendo derramada, já que temos essa informação, e vamos agradecer as dádivas
que recebemos e que ainda vamos receber, com toda a certeza. Embora a Bíblia e a teologia abordem os dons, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus, em um contexto de santificação e serviço a Deus, eles têm reflexos diretos na forma como uma pessoa se vê e se relaciona com o mundo. Quando se fala de bênção, nós nos reportamos exatamente, né, a espiritualidade, as religiões, mas as bênçãos é dada a todos, a todos. Ninguém fica sem as bênçãos. O que você vai fazer com elas, aí sim, são suas escolhas. Então, já que nós temos essa informação, esse conhecimento desse vício mental que nos toma inconscientemente, vamos ficar presentes para que essa dádiva seja bem recebida e seja bem utilizada. Senão, você vai perder essa oportunidade, porque os seus vícios mentais vão se apoderar dessa. Aí você perceber, você já está reclamando da festa, você já está achando que o seu presente podia ser melhor do que aquele que o outro ganhou, e por que aquele não veio e eu tive que vir? E começa aquela conversa sem sentido. E você vai perdendo a possibilidade de receber e de aproveitar essas dádivas que são derramadas desse período mais potente, né? Que é a época do Natal, virada de ano, e assim vai indo. Veja como alguns dons se conectam com o autoconhecimento. A sabedoria. A sabedoria ajuda a pessoa a ver a vida e a si mesma com os olhos de Deus, permitindo um discernimento mais profundo além das aparências superficiais. Isso leva a um autoconhecimento mais realista e humilde. Vocês lembram a live que nós falamos das moléculas da água, lá do Massal? Então, por isso que as pessoas elas não têm o aproveitamento dessas bênçãos, porque simplesmente agradece da boca para fora, simplesmente isso. E Massal, quando ele falou da molécula da água, ele falou que nós temos que vibrar. Nós temos que vibrar. E se nós não vibrarmos, a potência que está chegando, ela se desfaz. Então, quando nós recebemos as dádivas e nós vamos receber, agradeça, mas agradeça de coração. Agradeça por tudo que eu estou recebendo, independente se você está vendo essa dádiva ou não, se você está sentindo ou não, agradeça. Mas agradeça de coração, agradeça como se fosse o último presente da sua vida. Aí, vamos assim, é a sua última respirada nesse planeta. Agradeça, porque você vai potencializar essas bênçãos. Eu conversava hoje sobre isso e falava assim, então, você tem um negócio, aparece um cliente, você agradeça que você recebeu um cliente, que em ato contínuo você vai ter uma questão financeira, mas agradeça porque se você agradar esse cliente, vai aparecer mais cliente porque você está vibrando essa energia de cliente. Então você tem que vibrar, e você vibrando, você atrai esses clientes. Percebam isso. Saúde. Eu quero saúde. Você quer saúde? Vibre a saúde. Vibre que você está tendo saúde. Agradeça a saúde que você tem. Se você agradecer a saúde que você tem, as moléculas do seu corpo, elas vão vibrar e elas vão começar, então, a fazer esse processo de cura. Se ficar só no pensamento, ou se ficar só no achismo, nada vai ser resolvido com essas bênçãos, mas vocês vão receber. O que vocês fazem com ela é uma questão de cada um. Então, nós estamos falando hoje de dádivas, porque esse é o momento que nós vamos viver agora, nesse período de Natal. Receba essas energias e agradeça a você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Agradeça a você por estar aqui.
Agradeça a você por ter essa informação. Agradeça a você por poder expandir no ambiente onde você está essa energia maravilhosa. Rezar pelos outros é bom, mas infelizmente eles precisam também vibrar. E se eles não vibrarem, você está rezando em vão. Então, reze para você, que a sua energia vai chegar neles. Não precisa se preocupar. A sua energia vai chegar no ambiente onde você está. Então, as dádivas que nós estamos conversando aqui, não é a dádiva que a gente vê em livros, que a gente vê em contos, que a gente... Não, é a sua dádiva que você vai vibrar e vai receber durante a sua caminhada. Entendimento. Permite uma compreensão mais clara das verdades espirituais. É isso que eu estou falando para vocês. Existe muito mais além do que nós imaginamos. Não temos a possibilidade, até então, de perceber, de enxergar isso, de visualizar isso, mas com certeza vocês estarão vibrando as dádivas. A Lúcia querida tira as fotos lá. Quando ela agradecer a imagem da foto, não só automaticamente tirar a foto, mas ela agradecer ao universo por ter proporcionado ela aquela imagem que ela vai ali tirar a foto. Entenda como é que é? Então, agradeça que, além dessa imagem, vai aparecer mais imagens cada vez mais maravilhosas, porque você está expandindo essa energia dentro de você, de imagens maravilhosas. A Paulinha tem lá a loja dela, lá, o negócio dela. Cada dia que ela levanta, ela respira e fala: eu vou ter o meu negócio expandindo. Eu vou ver o meu negócio expandindo. Eu vou ver. Por quê? Porque se ela não vibrar, o negócio não vai. O negócio não vai. Se for, vai à bancarrota, vai engatinhando. E porque se você tem essa informação que ele pode ir, assim, em vento em popa, por que não usá-la? Por que não valorizar você? Eu sou a pessoa mais importante na minha vida. E aí vocês vão ver, é muito gostoso perceber. É maravilhoso você perceber o resultado dessas bênçãos, porque você vai dar credibilidade a ela e vai fazer mais ainda. Então, quanto mais você der credibilidade às bênçãos que você está recebendo, mais benefícios você vai receber, não só até no sentido que você precisa, mas aí a sua mente começa a melhorar, a sua saúde começa naturalmente, porque, como diz o Massal, no livro dele, a partir do momento que você vibra, todo o contexto começa a vibrar. Aquilo que para você não estava funcionando, começa a funcionar. Então, isso é uma coisa provada cientificamente até. O que acontece com nós é que nós não damos o valor necessário para aquilo que nós não visualizamos até então. A partir desse conhecimento, vocês vão perceber quantas pessoas maravilhosas vão chegar ao seu lado, quantas coisas gostosas vocês vão viver. A festa de Natal vai ser maravilhosa porque você vai enxergá-la com seus olhos e não com os olhos daqueles que estão lá. Você vai fazer a festa dentro de você. Pode estar acontecendo o que tiver acontecendo, o seu olhar vai ser olhar das bênçãos do Divino Espírito Santo. Isso é um fato, isso acontece. De repente eu chego lá no escritório, eu vejo o clima meio assim, eu começo a cantar. Além de rir de mim, que eu canto mal pra caramba, né? Muda totalmente o ambiente, o pessoal já começa, sabe, você sai daquele mas é isso que nós temos que fazer. Se nós não fizermos isso, nós vamos viver os nossos vícios mentais, nós vamos alimentar nossos vícios mentais. Então, nós somos agraciados com as dádivas, nós somos agraciados.
Quando nós viemos para cá, nos foi dado esse direito de recebermos as nossas dádivas, que é o impulso que você tem para fazer as suas metas. Então, nós não podemos perder essas oportunidades. Aqui tem um conselho. Oferece a capacidade de discernir o caminho certo e seguir. Oferece a capacidade de discernir o caminho certo e seguir. No autoconhecimento, isso se traduz em saber identificar quais pensamentos e sentimentos vêm de fontes saudáveis e quais devem ser evitados. Vou repetir, isso é um conselho. Oferece a capacidade de discernir o caminho certo a seguir. No autoconhecimento, isso se traduz em saber identificar quais pensamentos e sentimentos vêm de fontes saudáveis e quais devem ser evitados. Captaram a ideia? Então, se chegar aquele cara que você está sentindo que a energia dele não é boa, não precisa, afaste-se dele, deixe ele falando sozinho, porque ele não quer a sua amizade, ele quer a sua energia. Se você não der a sua energia, ele vai para outro. Pode ficar, morrer de fome ele não vai, esse povo não morre de fome. Se não for vocês, eles vão escolher outro. O peru é para todo mundo, fiquem tranquilos, né? Vai sobrar peru aí para todo mundo aí. Vamos falar de ciência. Ciência é o conhecimento, né? Refere-se à capacidade de ver o mundo material e a própria existência como criações divinas. Ajuda a pessoa a reconhecer seu próprio valor e dignidade como criatura de Deus, combatendo a baixa autoestima ou orgulho. O que ele está dizendo aqui, assim, se eu não me valorizar, eu vou valorizar quem? Simples assim. Então, eu tenho que me valorizar. O que vai acontecer ou não vai acontecer não é problema nosso. A partir do momento que você se valoriza, você começa a receber as bênçãos do Divino Santo. Na realidade, você já recebe. A única questão é que você não percebe. E você não percebendo, você não valoriza. A partir do momento que você começa a perceber, você começa a valorizar, você aproveita mais as dádivas do Divino Espírito Santo. Resumindo, você vai vibrar, e você vibrando, as suas energias vão se expandir. Da nossa querida Helena, né? Que faz os trabalhos cabalísticos, né, Helena, querida? E aí o que acontece? Ela fez um, fez dois, agradeça as pessoas que chegam até você para esse trabalho. Você simplesmente é um instrumento do universo para proporcionar a essas pessoas que ele precisa. Imagina a gratidão que você tem que ter para você mesmo de ser escolhida para fazer esse trabalho. Então, quando você reconhece, né, o ser que você é nessa caminhada, as dádivas do Espírito Santo vão crescer, vão se expandir. Mas agradeça, agradeça, agradeça. O nosso amigo Mazini, que está lá nesse fim de ano, amarrando o parame, chutando o balde, né? Você tem que chutar o balde para o lado certo, senão ele vai voltar para você. Certo? Então você peça ao Divino Espírito Santo para te dar um balde vazio, porque se tiver cheio você vai machucar o pé. Então, Divino Espírito Santo, manda um balde vazio aí que eu vou chutar esses baldes. E eles vão mandar, daqui a pouco vai chegar balde de plástico, que é mais leve, cada mais leve, cada mais leve, porque você tem esse direito divino. Mas você tem que vibrar, você tem que pedir, você tem que realmente estar ali com eles. Se não fica só no achismo. Ah, então falaram aqui que chega à meia-noite eu vou ter que fazer uma oração. Para quem? A oração tem que ser para você. Você tem que orar para você, porque o Divino Espírito Santo está dentro de você, não está externo. Você é o canal, você é a potencialidade dele. Se você for rezar externamente, você está rezando para quem? Então, você tem que se potencializar. Aproveitem nesse momento, aproveitem nesse portal que está aberto, para que vocês, cada vez mais, valorizem vocês mesmos. Então, chega lá o cliente pedindo serviço,
precisando de alguma coisa, eu me agradeço por ter sido escolhido para atendê-lo, sabe? Você tem que se valorizar. Se ele veio me procurar, porque eu tenho essa capacidade. Se eu não tivesse capacidade, ele não viria me procurar. E vamos solucionar. Porque quando você tem essa credibilidade em você, o Divino Espírito Santo, ele te passa as informações que você precisa passar para ele. Gente, isso é um fato. Eu vivo isso constantemente. Eu digo para eles, o que vocês podem me passar para que eu passe para essa pessoa? Fico aguardando. E na hora certa, no momento certo, vem as informações que eu preciso passar. Se eu sou assim, todos podem ser assim. É só uma questão de convicção. Eu tenho um negócio. Ah, você tem um negócio? Todo mundo tem negócio. Por que logo o meu negócio não vai funcionar? Vai sim. O detalhe é você acreditar em você. É você saber que você é a energia desse negócio. Enquanto você deixar na mão dos outros, a coisa vai chegar. Então, as dádivas que nós estamos colocando nessa reunião hoje é o momento cósmico que estamos vivendo, que essas energias estão sendo derramadas para que todos aproveitem essa oportunidade e para vocês reconhecerem em vocês essas manifestações. Vocês vão se surpreender o quanto eles estão do nosso lado. Então, quando nós falamos lá do Setênios, é exatamente isso. Eles estão aqui. Quando chega a 7 anos, pode você falar o que você quiser, você vai mudar. A hora que for aos 14 anos, pode falar o que você quiser, eles vão te direcionar. Pode espernear, chutar o balde, esconder a bola do jogo, eles vão mudar para você, porque isso é uma lei cósmica. Então, queridos, vamos aproveitar esse momento maravilhoso que nós temos aí, né? E vamos expandir a nossa energia, as nossas energias, para que as bênçãos do Divino Espírito Santo, que já são nossas, possam ser melhor aproveitadas. Em resumo, as dádivas do Espírito Santo, na perspectiva cristã, não são ferramentas de análise psicológica, mas sim luzes divinas que iluminam o interior da pessoa, permitindo que ela se conheça não apenas por suas próprias forças, mas através da graça e da verdade de Deus. Gente, não percam essa oportunidade. Essa oportunidade acontece a cada ano. Orem por vocês, orem pela alegria de vocês viverem, orem por vocês serem a pessoa mais importante da sua vida. Então, se nós vivemos numa comunidade, não é porque nós temos que curar as pessoas, temos que aguentar as pessoas, temos que ser bem vistos pelas pessoas. Não. É para nós nos defendermos desse mundo desarmonioso. Isso é um fato, isso é uma realidade. Isso vem desde que o mundo é mundo. Se vocês procurarem a história, é sempre assim que foi feita as comunidades. As famílias, elas têm que existir, senão ninguém nasce nesse planeta. Tem que ter a mãe, porque senão, como é que alguém vai gerar uma pessoa nesse planeta? Tem que fecundar. Então, nós temos que entender que isso faz parte da regra do jogo, mas temos que entender também que nós viemos aqui para expandir as nossas energias, para crescer e até ajudar essas outras pessoas, mas com energia. Se cada vez que a gente for ajudar, a gente vai ter que se desfazer de alguma coisa, e eu digo aqui, não é de bens materiais, isso já é de energia, prestem atenção, porque isso não leva a nada. Quanto mais energeticamente ficamos fortes, mais ajudamos essas pessoas. Energeticamente. Tudo que vocês fizerem de uma maneira material, vocês estão perdendo seu tempo, porque o material é orgânico e vai ficar por aqui. Vamos aqui, então, à afirmação de hoje, né? Vamos chegar aqui na nossa afirmação de hoje. Como diria a nossa querida Palmira, porta de geladeira. Senhor, queremos ser cheios da dádiva do Espírito Santo.
e que os dons possam ser uma realidade em nossas vidas. Amém. Senhor, queremos ser cheios das dádivas do Espírito Santo e que os dons possam ser uma realidade em nossas vidas. Amém. Depois a Cris coloca lá no grupo. Isso é uma afirmação, gente. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu não devia, mas vou contar. Vou fazer fofoca. Fofoca espiritual. É legal fazer uma fofoquinha espiritual. Se você não receber as dádivas, eles vão escolhendo outro. Conforme você não dá credibilidade às dádivas que porventura seriam suas, vai para outro, porque o cosmo tem que continuar. O cosmo tem que fazer o seu trabalho. A sua dádiva, por incrível que pareça, a Paula precisa. E se você não fizer o seu trabalho, a Paula não recebe. E o que eles falam? Eles trocam a pessoa que está mandando, que deveria estar mandando para a Paula, para outra pessoa. Então você perde a oportunidade. E é assim que eles fazem. Porque o planeta tem que andar. A Paula tem que receber, porque é um direito divino dela. Então, entenda, se nós não fizermos a nossa parte, só nós perdemos, porque isso é um fato. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Vamos para a oração, para quem gosta de fazer oração, né? Temos uma oração aqui, que é assim. Obrigado, Deus, pela casa que me protege da chuva, pela coberta que me esquenta do frio, pela comida que me tira a fome, pelo trabalho que me sustenta, pela família que me ama e pela proteção divina que tenho todos os dias. Amém. Pela casa que me protege da chuva, pela coberta que me esquenta do frio, pela comida que me tira a fome, pelo trabalho que me sustenta, pela família que me ama e pela proteção divina que tenho todos os dias. Amém. Então, meus queridos, vocês têm a oportunidade nesse momento em que o cosmos derrama nesse planeta uma energia maravilhosa para que vocês possam reforçar as energias de vocês. Não percam essa oportunidade. Não percam essa oportunidade. Não se tornem nenhum eremita. Não se tornem nenhum chato. Não se tornem nenhum desinteressado. Não é por aí. Muito pelo contrário. É você ter essa energia que é sua, expandindo e sendo derramado para todos aqueles do seu convívio. Então, aproveite isso, façam essa experiência. O autoconhecimento é experiência, o autoconhecimento é vivência, o autoconhecimento é você ser a cobaia, é você se aceitar da forma que você é. E todos nós somos pessoas maravilhosas, tenho certeza disso. Se eu cheguei onde eu cheguei, queridos, todos vocês chegam. Isso é para todos, é para todos. Pode ter a energia que tiver, pode ter a posição social que tiver, pode ser... Todos têm essa possibilidade, tá bom? Então, estamos aqui encerrando com essa oração. Espero que vocês tenham essa oportunidade, né, de potencializar a energia de vocês. Assistam a live de novo lá do nosso amigo Massal, para vocês recordarem o que é vibração, a importância da vibração, a importância da oração. Não percam mais essa oportunidade dessa energia maravilhosa sendo derramada nesse planeta. E vamos aqui, então, para o nosso momento maravilhoso, que é o momento da Lúcia, dos 10 minutos, para quem quiser fazer o seu comentário dentro dessa nosso encontro. Tem alguém que quer fazer um comentário? Está todo mundo... Ninguém vai dividir o peru comigo, é isso? Só para me entender. Não, só para me entender, porque se não, a Cris vai lá. A Cris é a única que vai... Poxa, nossa, como vocês estão pão duro, né?
Um peruzinho, assim, uma coxinha. E aí, gente, tudo bem? Podemos encerrar? Então, todo mundo... A Cris quer falar aqui. Peraí, Cris. A Cris, a Paula. Deixa a Paula falar. Paula. Eu vou falar que eu vou mandar para todo mundo que eu gosto muito, que eu amo muito, essa live de hoje, né? De presente. E vou usar para mim também. Eu amei, achei muito boa mesmo, sinceramente. Adorei mesmo. Viu, João? Estou vendo aqui. Estou ouvindo. Eu estou pensando que você vai falar que vai dividir o peru comigo. Não, porque a gente não faz peru aqui em casa. Ninguém gosta de peru aqui na minha casa. Então você é uma mulher de sorte. Vamos lá. Mas eu vou mandar assim para todas as pessoas que eu amo muito, porque eu quero que eles comecem a fazer, sabe, essas vibrações, porque, nossa, eu amei, pensei, por que eu não ouvi tudo isso antes? Há muitos anos atrás, entendeu? É o momento certo, é na hora hoje, certa que você está ouvindo. É verdade. A consciência que você tem hoje é que faz com que você valorize, né, todos esses ensinamentos. Parabéns. Mas muito bom, viu, João? Muito obrigada. Muita gratidão, não? Obrigada, muita gratidão. Você ainda me deve o peru. Vamos lá. Gente, fiquem com Deus. Até a próxima, se assim ele desejar. Tá? Obrigado por tudo, viu? Boa noite. Boas festas para quem não vier na próxima terça, então. Boa festa, boa entrada de ano. Tchau, gente. Tchau. Fica com Deus. Beijo e bom descanso.